Fala pessoal, Alex aqui da Freno Jag de Curitiba e hoje a gente vai fazer o manual de teste da bancada da quinta geração. Focando, enfatizando aqui nas peças que não estão com imagens, com ícones aqui na nossa tela, tá? A nossa tela multifuncional aqui, ela não acopla itens que são de comando simples, ou seja, de atracamento simples, que a gente usa somente chaves. Então, em todos os testes que a gente executa com o multiteste tradicional, com esse aparelho aqui, ó, a gente trouxe aqui para a bancada também com a mesma combinação de chaves, né? Chaves de comando e chave de ativação. A chave de ativação para o on-off e as chaves de comando T1, T2, T3, T4, assim como funciona no multiteste tradicional de manômetros, tá? Então, como aqui no multiteste tradicional de manômetros nós não temos nenhum visor indicando os cabos, as válvulas, vai do banco de vídeos que a gente vai fazer a partir de agora, tá bom? E toda dúvida que vocês tiverem também, mesmo caso não dê tempo de gravar todo esse material e vocês adquirirem a bancada, terem aí feito a compra da bancada, eu não sei se testa. Lá no nosso canal do YouTube tem um manual de teste aqui do multiteste tradicional, contendo todos os testes que a gente executa sem a tela, tá? Os testes que usa tela, já está dentro da tela as identificações aqui sobre cabos, tomadas a plugar, e etc, ok? Todos os testes que não estão inclusos na tela, a gente vai usar como se fosse o multiteste tradicional de manômetros, tá bom? Então a tecnologia que está aqui, ela está ali dentro também, porém, de uma maneira mais escondida. Por isso que fica um pouco confuso, às vezes, a operação dos técnicos em freio pneumático. No multiteste tradicional de manômetros, nós temos o botão de ativação, que é o botãozinho verde, a gente converteu para um botão on-off, nessa mesma chave aqui da Schneider. Lembrando que para fazer essa combinação, a gente tem que sempre posicionar a bancada em corrente contínua, em VCC. Se a bancada a hora estiver em PWM, a gente vai comandar a válvula e a válvula não vai responder. Então, sempre em corrente contínua, virando a chave aqui para VCC, ok? Eu vou colocar a amostra aqui em exemplo, uma válvula ECAS de alumínio dos ônibus Volvo ou Scania, tá? A gente vai usar 3 mangueiras. Vou colocar aqui a alimentação na minha linha L7. Ligação na entrada da válvula, número 1. O L1 será na saída 21 e o L2 será na saída 22, tá? Vou procurar no meu arsenal de cabos o cabo ECAS 3 núcleos. ECAS 3 núcleos. Vamos achar ele aqui. Pedal Volvo, web moderno. É para estar aqui no comecinho. Depois do corte. Pá! Lá! Vamos lá. Cabinho ECAS 3 núcleos, tá? O código do cabo é o CAB 0024. A gente vai usar esse cabo aqui, ó, para todas as válvulas ECAS de 2 ou 3 núcleos, seja de alumínio, seja de plástico, seja do Scania, seja qualquer ECAS que seja simples, de 2 ou 3 elementos. É o mesmo cabo, tá? Então, o CAB 0024 vai testar um grupo gigante de ECAS, ok? Então, a gente vai conectar esse cabo na tomada multiteste. Tudo que vocês forem fazer de comando de atracamento simples é na tomada multiteste. Não precisa se preocupar com outra conexão. Salvo as válvulas do retarder que estão aqui na tela, onde vai ser orientado colocar na tomada mega válvula. Porém, as válvulas de atracamento simples, a grande maioria, a gente vai usar a bancada com os seus comandos elétricos somente e na tomada multiteste, beleza? Conectei na bancada na tomada multiteste, vou conectar aqui na válvula, tá? O cabo vai estar conectado, eu vou pressurizar a alimentação dessa válvula, vou ter que ligar o ar, que eu esqueci de abrir o registro. Estou indo lá e já volto. Voltando aqui, registro aberto, a gente vai alimentar a válvula. Vazou na minha conexão e já parou. Temos 8 bar entrando na válvula e a gente tem o M1 e M2 para monitorar as saídas. Como que eu vou fazer o procedimento de ativação dessa peça? Da mesma maneira que eu faço no multiteste tradicional ou em qualquer plataforma multiteste Freno Jag. Temos o botão de ativação, que seria o on-off, lembrando da posição VCC. Clica para o on, ativa a válvula. Jogou para o off, a gente tem a abertura de exaustão aqui da válvula. Ok? Então ativa e desativa. Então, ativado, temos a válvula ativa, carregando toda a flauta.
E agora no T1 e no T2 fazemos os comandos, tá? T2 T1 a gente sai com o manômetro M2 e o T2 manômetro M1. Ficou um pouco confuso, mas não é para se perder nessa conexão. Acionou esses dois comandos, a gente abre os pórticos 21 e 22. Desacionou a ativação da bancada, a gente tem depois o alívio dos pórticos que estão aí de saída completa. Então, abaixamos o M2, abaixamos o M1, tá? Então, repetindo o movimento, para elevar a suspensão, clica no ON, T1, T2, tá? Então, os comandos, a gente vai fazer as ativações com ele ativado o ON-OFF para inflar as bolsas da suspensão. Para o OFF, a gente vai fazer o esvaziamento. Volta o mesmo comando para fazer o esvaziamento. Beleza? Então, esse aqui foi o teste da ECAS de 3 núcleos, carcaça de alumínio. Até logo!